We live. Let's get it on. Tá certo. Caros brasileiros e brasileiras, nós somos a ISUPK. É um acrônimo que significa a Escola Israelita de Conhecimento Universal Prático. Conhecimento universal prático que a gente usa é a Bíblia. E a gente mostra que a Bíblia não é simplesmente um livro de fábula, não é simplesmente um livro assim que ser deixado do seu lado da cama. Não. É um livro que você usa para tudo na sua vida. Universal. Então, assim como o controle universal, um carregador universal, esse conhecimento serve para todas as áreas da sua vida. Está bem na Bíblia. Você consegue encontrar tudo o que você precisa sobre como lidar com a vida, no trabalho, em relacionamento, como se guiar internamente, externamente, conhecimento universal prático. A gente mostra a praticidade de como a Bíblia é um livro que você consegue ver a sua veracidade, as suas provas reais, simplesmente andando na rua. A gente vai mostrar aqui a real aplicação da Bíblia e sua real verdade. A Escola Israelita de Conhecimento Universal Prático, ela existe desde 1969, de Harlem, Nova York. É um conhecimento que foi passado de escravos para ex-escravos, que depois de libertos começaram a estudar, e ao estudar eles reconheceram que a Bíblia conta a história de um povo específico, e simplesmente por analisar todas as características, todas as pistas, digamos assim, que a Bíblia dá, quem realmente é esse povo que a Bíblia fala sobre, e o que os escravos têm a ver com a Bíblia. Por muito tempo, a Bíblia foi tratada como um livro branco. Eu conheço muitos irmãos também que negam a Bíblia por achar que é o livro que o opressor usou para nos dominar. A gente vai desmistificar isso e explicar. Tem um general da escola, que é o general Mahayaman, e ele fez essa comparação uma vez. Ele disse que o povo branco manipula a gente de uma maneira muito simples. Digamos que nós, o povo negro, o povo latino, o povo indígena, que é a nação de Israel, que é isso que a gente vai ensinar hoje. Nós tínhamos alface e eles tinham carne de porco. Faz mal para você, que entope suas veias. E aí o que eles fizeram? Eles pegaram alfaces e simplesmente envenenaram ele, usaram alface para tipo, nos maltratar, para tudo isso. A ponto que o nosso povo pegou birra do alface e começou a pegar a carne de porco deles, enquanto eles puderam ficar com todo o alface. Então a gente nega o que é bom pra gente, porque usaram o que é bom pra gente para nos maltratar, nos fazer mal. Como eu disse e citei agora há pouco, o objetivo da escola é ensinar aos negros da diáspora, aos latinos, povo originário aqui das Américas, os indígenas, quem eles realmente são, qual é a sua verdadeira identidade e como eles são os israelitas que a Bíblia fala, o povo escolhido de Deus que a Bíblia fala. E esse é o principal objetivo da escola, é trazer a nação de Deus do Altíssimo. Eu estou aqui acompanhado pelo oficial Aban. Ele lerá alguns versículos para a gente. Que livro? Vamos começar com Gênesis 46, 17. Gênesis 46, versículo 6. 46, versículo 17. 17. Okay. Isso é o livro de Gênesis, capítulo 46, versículo 17. E os filhos de Asher, Imna, e Isva, e Isvi, e Piraias, e Será, e Magieres. E os filhos de Berias, Eber e Malquia. Que está tomando assim. Que a gente está falando da tribo de Asher, conhecido como Aser.
aqui no Brasil. Por que a gente vai tratar dessa tribo? Primeiramente porque a escola israelita ela trata da verdadeira identidade. Como qualquer um que conhece a Bíblia sabe que eram 12 tribos em Israel. E aí, uma coisa que muitas das igrejas não tratam hoje em dia, seja católica, seja evangélica ou qualquer outra que se baseia na Bíblia, é a identidade dessas 12 tribos hoje em dia. Né? O pessoal acha que tipo, é só você pegar a Bíblia e acreditar e você é Israel agora. A gente vai mostrar que não é bem assim. E porque não é bem assim. A gente não vai simplesmente falar para você e pronto, não. Nós vamos sempre na Bíblia, a escola, ela sempre faz isso. Ela vai mostrar tudo onde está na Bíblia. Nada da opinião minha ou da opinião do Aban, não. A gente mostra onde, o exemplo na Bíblia, mostra até como a Bíblia se relaciona com eventos históricos. Então a gente mostra para você, literalmente mostra. A gente não foge nada, não se baseia em nada em imaginação. É tudo nas escrituras sagradas. E, assim, o Altíssimo ele é perfeito. Então ele não deixaria a gente assim, de mão vazia para ficar imaginando quem é quem e onde estão agora. Ele fez marcas, ele fez características, ele mostrou exemplos de como a gente poderia identificar quem é quem. Onde está a tribo de Judá, onde está a tribo de Benjamim, onde está a tribo de Naftali, de Isacar, de Efraim, e onde está a Ser. E a Ser é que a gente vai abordar hoje. Por isso que eu pedi para o oficial ler esse versículo, para mostrar que é não só que é essa que a gente vai abordar, mas por que a gente vai abordar essa. Nós vamos mostrar hoje, o tópico da aula de hoje é mostrar como que a Ser é o povo da América do Sul. Da maioria dos povos, do Brasil, Colômbia, Bolívia, Venezuela, como os negros que estão nessa terra e os indígenas, que eles são a sua verdadeira identidade, que é ser da tribo de Asser, e mostrar também como a gente pode identificar isso na Bíblia. Então, desculpa, irmão, minuto. I want to say something real quick. Sure. Okay. O que você descobrirá é que muitos dos nativos da América do Sul têm nomes e costumes hebraicos. Entende? As maldições de Deuteronômio capítulo 28 se aplicam a eles também. Não aplicam aos judeus falsos. Entende? Os judeus europeus. Você entende? Os falsos judeus. Então, colocado judeu no país Israel é não o judeu verdade. Entende? Ou não desculpa. Não é não é o verdade judeia, entende? Oficial e outras pessoas, ok? Nossa nacionalidade é tudo. Nossa nacionalidade é tudo. Com ele, devemos saber que devemos guardar as leis do Senhor. Não fumar, ok? Não fumamos. Não estamos vagabundas, entende? Então, como cara brasileira, mulher brasileira, entende? E outras coisas. Tua oficial. Tá, tua senhor. Agradeço muito. Muitas das coisas que o oficial Aban tratou aqui são claríssimas para a gente entender, para a gente ver a Bíblia tomar forma na vida de hoje em dia. Ele abordou sobre a verdadeira identidade dos judeus. Porque quando a gente fala judeu, no contexto de hoje em dia, a gente imagina o pessoal com o chapeuzinho, os cabelinhos enrolados, negocinho aqui em cima. E sempre imagina o judeu branco, né? Quem a gente ama e conhece como judeu branco. O mesmo judeu branco que habita Israel, que tem o apoio dos Estados Unidos, de vários outros países, para massacrar o povo da Palestina. E aí a gente se pergunta, como que um povo escolhido faz uma coisa dessa?
como o Império do Mal, como a América, como todo um governo corrupto e sujo, como todos esses que apoiam o movimento sionista, como esse movimento é um movimento ligado ao povo de Deus. A gente vê que não é bem assim. Que aí eles não são o povo de Deus. E por que eu falo isso? Por que eu tenho certeza disso? Que a Bíblia mostra quem é Israel ou não. E as maldições que o oficial Abão mencionou no livro de Deuteronômio, no capítulo 28, elas são um claro sinal para você distinguir quem é e quem realmente não é judeu. Sim. Que versículo? Vamos agora para o livro de Números, no capítulo 26. Que livro? Desculpa. Números. Sim, sim. Números capítulo 26. Certo. Versículo 44. Entendo. Isso é o livro de Números, capítulo 26, versículo 44. Certo. Ok? Os filhos de Asher, segundo as suas famílias, foram de Imna, a família dos Imnaitas; de Isvi, a família dos Isvitas; de Berias, a família dos Beriatas. Claro, senhor. Então, a gente vê pelos esses versículos aqui que Deus ele fez a distinção das tribos, e ele fez importância em cada tribo. Então, não é uma coisa que ele simplesmente apagaria. Ele fez 12 tribos, escolheu 12 tribos de um povo e depois, não importa mais. Não é bem assim. A gente vai mostrar hoje onde essa tribo está. Como você, brasileiro, negro, indígena, ou você, venezuelano, colombiano, equatoriense, como você é dessa tribo escolhida de Axé. Como a gente pode reconhecer isso? Outra coisa que o oficial falou também é sobre os costumes. Muitos povos nativos carregam costumes em si que se assemelham quase identicamente com os costumes hebraicos que estão na Bíblia. Isso é um dos sinais mais claros que você pode ter para ver quem realmente é o povo escolhido de Deus. Então, um povo que o pessoal julga como sem civilização, não avançado, isso, aquilo, eles carregam valores culturais, seja em roupa, seja em costume, que se arremetem a o povo que escolhido, que a Bíblia indica. E por que isso? Porque eles são o mesmo povo, porque eles são descendentes desse povo. Porque isso foi carregado, veio de algum lugar. E veio do Altíssimo para o povo de Israel, de antes para agora. Somos nós, latinos, indígenas, negros. Então, tanto esses fatores culturais contra as maldições que encontramos na Bíblia, que eu não preciso nem falar do que o negro passa hoje em dia, do que o povo latino, o mexicano, os incas, astecas e maias, e todo esse povo indígena também passa. Eu não preciso falar que esse é um povo amaldiçoado, você consegue ver. Não existe outra explicação para a gente ser assassinado como Breonna Taylor e o cara que é condenado é o cara que atirou a casa e não os dois caras que atiraram nela. Então, como que pode ser um mundo justo, um mundo tão avançado, um mundo com tecnologia, que eu estou falando que através de você ao vivo por uma máquina, mas a gente não consegue condenar um assassino de uma jovem negra? Porque nós somos um povo amaldiçoado. Você que é brasileiro, então você já deve estar cansado agora de ver na TV os casos de racismo que aconteceram. Porque nós somos um povo amaldiçoado. E essa maldição é a marca para saber que nós somos Israel. Assim como toda a vestimenta dos indígenas, vários seus costumes. E é isso que vamos abordar hoje. Vamos abordar como a gente consegue pegar no mundo de hoje para ver quem é de verdade os descendentes de Israel. E hoje vamos tratar em específico, como a gente leu nesses últimos 2 versículos, a tribo de Asser. Quem são? O que fazem? Da onde vem? Por que nós falamos que esse povo aqui das Américas, desses países, são a tribo de Asser? E uma das coisas que mais ajuda a gente para
para ver isso é a história. A história, muita gente acha que a ciência e que a história desmente a Bíblia, mas não, ela só confirma ainda mais a Bíblia. Ela confirma ainda mais quem somos e por que nós temos a herança da Bíblia. Porque nós podemos falar que esse é o nosso livro, é o livro para a gente. Então, primeiro eu gostaria de falar um pouquinho sobre a tribo de Yamaná, também chamada como Yagan. É uma tribo, hoje em dia, tipo, bem pouco numerosa. Ela é mais conhecida por estar numa ilha perto da Argentina. E se você pegar a palavra Yamaná, que é um dos nomes dessa tribo, essa palavra é o nome de uma palavra hebraica, é uma palavra que tem um significado hebraico. Então pensa, um povo de hoje em dia, numa ilhazinha lá perto da Argentina, onde ninguém imaginaria, tem uma tribo que carrega no seu nome uma palavra em hebraico. E essa palavra era dada para o primogênito de Asher, que se tornou a tribo uma tribo de Israel. O Yamaná, hoje em dia, se você pegar a Bíblia em português, ela foi adaptada, certo? Então, como nós lemos aqui no último versículo, o Números 26:44. Desculpa, que livro? Repetir o mesmo verso, senhor, por favor. O mesmo verso, entendi. Isso é o livro de Números, capítulo 26, versículo 44. Os filhos de Asher, segundo as suas famílias, foram de Imna, as famílias dos Imnaitas; de Isvi, a família dos Isvitas; de Berias, a família dos Beriaitas. Certo. Então a gente vê aqui, Imna, os Imnaitas. Ele logo foi o primeiro citado aqui, certo? E não requer muito esforço mental você vê como essa palavra foi tirada do Yamaná. Tem muitas características semelhantes no composto da palavra. E lá em Gênesis também fala que os filhos de Aser, Iná, Isvá, Isvi. O primeiro é Iná. E se você estuda o hebraico, que é uma das bênçãos que as escolas israelitas têm, você consegue ver como essa palavra foi derivada do Yamaná. Então aqui a gente vê a Bíblia confirmando, a gente consegue fazer um paralelo de um grupo aqui das Américas que carrega o nome do primogênito da tribo de Asher. E isso é uma das coisas mais poderosas assim, que você consegue encontrar. Somente uma das coisas que a verdade consegue te trazer. Consegue fazer esse paralelo de algo que a gente encontra no mundo, de algo que você consegue ver palpável com a Bíblia. E não é só isso, com certeza não acaba aqui. A gente vai tratar agora um pouquinho sobre Gaspar da Gama, uma figura histórica brasileira. Gaspar da Gama, ele era um tradutor para o rei Manuel I de Portugal. Ele era um intérprete. E ele conhecia várias linguagens. Um minuto, irmão. Câncer. Ok. Essa é a verdade. Essa aula é vídeo. É vídeo por ocidental com os brasileiros, está com os bolivianos, está com os colombianos, venezuelanos, etc. Peruanos, ok? Essa é a verdade. Existe uma tribo na América do Sul com o mesmo nome de um grupo de aseritas na Bíblia.
Isso é muito importante. Muito importante por os, como se diz, prophecies. Profecias. Isso é muito importante por as profecias, né? A Bíblia diz que nós podemos sofrer por causa dos nossos pecados. Fumar, ok? Ser ou estar vagabundas, entende? Celebrar carnaval, celebrar o Natal, celebrar o Ano Novo. Você entende, oficial Pagaialo? Não, senhor. Por essas coisas, nós sofremos. Entende? Tal como os brasileiras, nossa pobreza está na Bíblia. As velas estão na Bíblia. As polícias militares que estão matando nós estão na Bíblia. Certo. Entende? Com os brasileiras, nós deveremos guardar os mandamentos. Entende? Mandamentos significa laws, or commandments, sim? Certo. Sim. Nós deveremos nós deveremos guardar os mandamentos do Senhor. Gael, dá-me o livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 13. Não, senhor. Deuteronômio 28, 13? Bem, capítulo 28, versículo 13. Não, senhor. Esse é o livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 13. E o Senhor fará de ti a cabeça e não a cauda, e só estarás em cima e não estarás debaixo. Se ouvires os mandamentos do Senhor teu Deus, que te ordeno neste dia, para que os observes e os cumpra. Isto foi versículo 13, irmão? Certo. Ok. Obrigado, muito obrigado. Se mantivessemos a lei, eles estariam nas favelas. Eles, entende? Então, com os europeus, então com os africanos, como se diz Asians? Asiáticos. Então, com os asiáticos, tal como os portugueses, entende? O governo do Brasil, eles estariam nas favelas. E estaríamos governando o mundo. Certo. Tudo o que temos Tudo o que temos que fazer é ligar o cigarro, entende? Paremos. Desculpa. Nós necessitamos parar. Entende? Parar significa smoke, right? Não, está. Desculpa. Certo. Nós deveremos parar. Nós deveremos não fumar, entende? Oficial Pagaialo? Certo. Nós deveremos não ser prostitutas, entende, irmão? Certo. Nós deveremos não celebrar Ano Novo, o Natal, o Carnaval, todos os feriados falsos, os feriados os escravos, entende? Certo. Isso é tudo, oficial. Claro, senhor. O que o oficial Aban tratou aqui é muito, muito importante, é muito vital. Porque muitas vezes a gente esquece o porquê seguir a Bíblia, principalmente quando a gente não conhece a sua verdade.
Para muitos de nós, a Bíblia é simplesmente um livro de regra moral arbitrário. Né? Quem inventou essas regras? Por que devemos seguir isso? Mas por nós não seguirmos isso, é o motivo de termos as maldições. É o motivo dos negros, dos latinos, dos indígenas sofrerem tanto hoje em dia. Então, o que o oficial Raban falou que é muito forte. Se nós tivéssemos nunca abandonado esses mandamentos, seriam os nossos opressores que estariam nas favelas hoje em dia. Seriam nossos opressores que estariam à nossa mercê. Porque o versículo que ele acabou de ler aqui, em Deuteronômio, que nós acabamos de ler aqui, que ele pediu, que diz tudo. Nós só estaremos acima. E nós seremos cabeça e não cauda. Se ouvirmos os mandamentos. E isso é uma coisa que nós temos um problema grandíssimo em fazer. Ouvir os mandamentos. E fazendo isso a gente tem tudo. Sem fazer isso a gente não tem nada. Então simplesmente por você largar um cigarro, você largar uma vida de vagabundagem, simplesmente você fazendo essas pequenas mudanças, você consegue ter tudo que você queira. E muito mais. Se sermos irmãos, irmãs, nós negros, latinos e indígenas um com o outro, reconhecer que o autismo nos fez para ser cabeça e não cauda, nossa vida muda completamente. Então, quando a gente trata aqui a tribo de Amaná e mostra como ela carrega o nome de Iná, o primogênito da tribo de Aser, a gente não faz isso simplesmente para falar, nossa, nós temos o nome, nós somos essas pessoas e simplesmente se achar por isso. Mas não, é para reconhecer duas coisas. A primeira, o quão fortes são as profecias da Bíblia, quão verdadeiras elas são. E segundo, para reconhecer que tipo de vida temos que levar, sabendo quem somos. Então, agora vou voltar para falar sobre Gaspar da Gama. Ele era o intérprete do rei Manuel I de Portugal. Ele falava latim, arábico, italiano, castelhano, português. E ele também sabia um pouco de hebraico. Então, só por você fazer uma pesquisa sobre ele, você vê a importância que ele teve para esses conquistadores de Portugal aqui, para tratar com o povo nativo. Então, ele era o intermediário, ele fazia a ponte entre Portugal e os nativos, quando eles estavam fazendo trocas, né? Antes de simplesmente escravizá-los. E aí, pergunta: os nativos falavam latim? Os nativos falavam arábico? Os nativos falavam italiano, castelhano, português? Não. Então, como essa pessoa que é citada aqui, tendo todos esses idiomas no seu catálogo, incluindo o hebraico, como ele conseguiu intermediar com o povo nativo? Porque o povo nativo daqui falava hebraico. O povo das Américas, essa era a linguagem dele. E por isso que Gaspar da Gama se tornou uma figura tão importante. O rei até duvidava dele ser um espião arábico, mas ele era tão fundamental nessa troca com os nativos, e entre outras, que ele virou indispensável. E por que ele ficou indispensável tratando aqui com o pessoal daqui? Ele falava hebraico e, mais importante, o povo nativo falava hebraico. Então temos aqui mais uma vez pegando a história para comprovar uma forte profecia da Bíblia sobre quem somos, porque somos nós quem somos os escolhidos de Israel, e assim que vida temos que levar, sabemos que somos israelitas. Porque não é uma vida mundana. Isso é a coisa mais clara na Bíblia que, apesar de muita gente não seguir, tenta torcer uma coisa para todo mundo, mas é a nossa herança. É a nossa herança, esse estilo de vida sem pecado, sem prostituição, sem drogas, sem adultério. Então, é vital que nós assumamos, sabendo que somos israelitas, sabemos que somos povos amaldiçoados por não fazer isso, é vital que a gente volte para os mandamentos. E assim, a gente poder voltar para a nossa glória. Desculpa, oficial. As pessoas que assistam esse vídeo, este é oficial,
falando ninguém, mais a verdade. Entende? Se aplicar ela? Transfer. Ok? Um minuto. Os conquistadores europeus falarão hebraico. Entende? Por que levariam colunas hebraicas para o Brasil? Para conversar com os nativos. Os nativos falam a língua pura, o antigo hebraico, o hebraico da Bíblia. Okay? Não o hebraico, não o moderno hebraico, né? Ou se eu pegar ela, a palavra por modern e moderno, sim. Não o moderno hebraico. O moderno hebraico não é verdade hebraico. Entende? A verdade hebraico, o hebraico real é o hebraico, é o antigo hebraico, o hebraico antigo. Dá-me Atos de Apóstolos, capítulo 26, versículo 14. 26, 14, senhor? Sim, de Atos, do Apóstolos. Sim, okay. Esse é o livro de Atos, dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 14. E, caindo nós, todos por terra, eu ouvi uma voz que me falava, e em língua hebraica. Que língua? Hebraica. Não. A língua dos nativos do Brasil, de América do Sul. Okay? Em língua hebraica. Língua hebraica, continue lendo. Dizia, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? É duro para ti chutar contra os aguilhões? Nós falamos a língua dos profetas. Os profetas falaremos sem pegar ela. Spoke. Certo. Falaram, sim. Os profetas falarão o hebraico, o antigo hebraico. Falavam. Falavam o hebraico, o antigo hebraico. Certo. Isso é a língua que fala Cristo, o homem negro fala, entende? Certo. E os anjos, como se diz angels? Anjos. Os anjos falam a mesma língua como os nativos. Isso é a verdade, irmão. Isso é a verdade oficial e outras pessoas. Certo. Ok? Toara, senhor. E a gente volta para frisar o porquê a gente está trazendo isso. Por que eu estou falando de Gaspar da Gama? Por que o oficial Aban pediu para ler esse versículo? Porque é importante que os nativos falavam hebraico. E a gente vê aqui que o povo da Bíblia, o povo de Israel, isso incluindo Cristo, todo mundo está careca de saber já que era um homem negro, e os anjos, que também são negros, e falavam a língua hebraica. Então, quando a gente fala sobre costumes, assim, os costumes que os indígenas, muitos povos indígenas carregavam, que fazem relação com o povo da Bíblia, não é só uma pequena coincidência ou outra. É a própria língua, ela vai no mais fundo da cultura. Isso Deus não faz à toa. Deus faz isso para a gente poder ver e reconhecer. Não, esse é o povo de Israel. Essa é a verdade. É com esse povo que Deus escolheu para abençoar e para dar a Bíblia, para dar os mandamentos. Então, tudo que a gente lê aqui, a gente faz esses comparativos por isso, para ficar o mais claro possível. O povo nativo falava hebraico
Por isso que o rei de Portugal precisava de um intérprete que falava hebraico, e por isso que, não, mesmo ele não sendo o único, ele era o principal intérprete quando se tratava dos negócios aqui, e o povo da Bíblia falava hebraico. Isso não é mera coincidência, isso é herança. Assim como seu pai, seu avô falavam português, os avós e tataravós e tataravós dos nativos falavam hebraico e eles falavam hebraico. Desculpa, pessoal. Slovakia. Como se diz one more time? Mais uma vez. Mais uma vez, Slovakia. Okay? Nós esquecemos esta língua através da opressão, escravidão e pobreza nas favelas. Ok? Então, como cada brasileiro nativo é negro, o Senhor nos chamará de voltar a esta língua. Dá-me Sofonias capítulo 3 versículo 9. Então, senhor. Ok? Os negros e nativos falam hebraico, antigo hebraico. Certo. Isso é nossa língua real, entende? Oficial? Certo. Ok. Lê. Esse é o livro de Sofonias, capítulo 3, versículo 9. Por que, então, darei aos povos uma linguagem pura? Pura. Português não é pura. A língua dos alemães não é pura. Certo. As línguas dos asiáticos não é pura. O antigo hebraico é a língua pura. Entende? Certo. Continue lendo. Certo. Por favor. Para que todos possam invocar o nome do Senhor para servi-lo com o mesmo consenso. Tomara, irmão. O Senhor nos chamará de volta a essa língua. Ok? Entende? Tomara. Então, isso mostra mais uma vez, mais um versículo. A Bíblia é assim. Ela não é uma frase solta, ela é preceito sobre preceito. Um pouco aqui, um pouco lá. Então a gente vai em diversos livros para ver como a Bíblia é um livro conciso. E aqui no assunto da sua linguagem pura e da sua importância. Da importância da gente reconhecer que esses nativos falavam hebraico. Da importância da gente reconhecer como é uma linguagem pura. E não é só simplesmente um costume. Simplesmente uma coisa para se aprendendo por cima. Não. Isso é uma herança, isso é uma bênção. Isso é uma coisa fortíssima que o Altíssimo escolheu para termos. E o oficial Ban fez uma decisão importante antes. O hebraico que se conhece hoje em dia não é o mesmo hebraico puro. O diabo, ele é um animal, ele é um inimigo ardiloso. Ele é muito inteligente. Então ele mudou o hebraico para servir a ele. Então quando a gente fala de hebraico, não é hebraico que se fala na Israel de hoje em dia, o país feito e roubado e moldado em cima do sangue dos palestinos, apoiado pelo o governo Trump e o governo Bolsonaro, não. A gente fala do hebraico puro. Nós ensinamos aqui na SPK também. Então a gente vai tratar sobre a importância da gente trazer de volta a verdade da Bíblia em sua pureza. E o significado de ser sagrada é isso, é ser pura, ser separada. Então não é uma língua que foi alterada, como é o hebraico conhecido hoje em dia. Então agora a gente vai tratar um pouquinho mais de outras profecias, outros sinais para mostrar como o povo negro, latino, indígena das Américas é o povo de Israel. Se esses dois exemplos fortes não são bastante para você, a gente tem mais. Grandes quantidades de óleo e de gás são encontradas aqui na América do Sul. Uma das coisas que mais tem em abundância. A Venezuela está um caos hoje em dia por ser tão abençoada com petróleo. Nós temos o nosso famosíssimo pré-sal por aqui também. Então,
é uma característica dessa terra aqui, de onde estamos, de onde a gente coloca os nossos pés. E a gente vai exemplificar, mostrar agora como isso não é uma coincidência, como isso não é à toa. Porque muitas vezes a gente acha que as coisas da vida simplesmente são um caos, sem ordem, sem objetivo, sem uma inteligência por trás. Mas tudo, absolutamente tudo, inclusive o país que você nasceu, ele tem um significado por trás. Eu acho que isso, ele é perfeito, ele é presente em tudo. Então nós, como um dos maiores produtores de óleo, de gás natural, a gente tem a Bolívia como um grande exemplo, a gente sempre teve um acordo com a Bolívia sempre foi riquíssima em gás natural, e Venezuela com óleo, nós temos o nosso também. Venezuela sozinha um dos maiores produtores de petróleo no mundo, de óleo, 135 milhões de toneladas por ano. A gente tem, aqui na América do Sul, a gente tem 1/5 da reserva do ferro bruto, né? E os mais importantes sendo aqui no Brasil, na Venezuela e no Peru. Então, temos até a nossa própria Minas Gerais. Então, nós temos uma terra riquíssima, riquíssima. Não só no estilo que a gente fala do brasileiro, que é aqui onde planta, qualquer lugar que planta cresce, né? Mas isso é histórico, isso a gente vê na escola, a gente aprende na escola, que nós temos uma terra riquíssima em pedras naturais, em riquezas naturais. Isso é coisa que o brasileiro sabe de futebol, depois sabe disso. Então, mas por que a gente está tratando isso? O que isso tem a ver com a Bíblia? A gente vai te mostrar agora. Uma das coisas que Moisés fez, ele deu profecias, não só da lei, o que acontece você segue, o que acontece você não segue. Mas ele deu profecias para saber identificar quem somos. E não simplesmente sabermos que somos Israel, mas quem na tribo de Israel somos. Porque eu, oficial Pagaiala, me identifico com a tribo de Aser, e o oficial Aban se identifica com a tribo de Judá. Por quê? Por que isso? Uma das coisas que Moisés disse para Aser é que as nossas sandálias seriam de ferro e bronze e que o nosso pé teria óleo. Isso é diretamente ligado com tudo que eu acabei de falar agora, que são fatos que você pode checar em qualquer lugar, e nem precisa mesmo, porque é praticamente senso comum esse ponto. O quanto de ferro que nós temos, o quanto de bronze e ouro nós temos, o quanto de óleo nós temos. Então, eu vou pedir para o oficial Aban ler mais um versículo para nós, por favor. Oficial Aban. Sim, Deuteronômio, capítulo 33. Certo. Sim, versículo 24. Certo. Sim, esse é o livro de Deuteronômio, capítulo 33, versículo 24. É de Asher. Ele disse: seja Asher abençoado com filhos, seja aceitável a seus irmãos, e mergulhe seus pés em azeite. Aqui está azeite, mas temos uma pequena problema de tradução aqui, porque se você for... Porque, outra coisa, a escola israelita só usa a versão King James, a versão Rei James de 1611, que é a primeira tradução da Bíblia do hebraico para o inglês. Na tradução do inglês para o português, a gente perde algumas coisinhas. No inglês, aqui não diz azeite em si, não diz óleo de azeite. Fala lá óleo, porque foi traduzido por azeite, porque em outros contextos da Bíblia o óleo dito realmente é azeite. Mas aqui, os pés são mergulhados em óleo. Óleo. E como a gente tratou, os nossos pés literalmente são mergulhados em óleo. O pessoal aqui da América do Sul. Porque é uma das coisas que mais tem na nossa terra física. E isso é uma das coisas que foi apontado para mostrar quem somos. A gente, quando teve a diáspora, não foi uma coisa aleatória, tipo, esse grupo vai para cá, esse grupo vai para cá, não. Foram povos separados, que foram para lugares específicos. Isso sempre de acordo com a vontade do Senhor. A gente foi para a escravidão,
A gente mereceu essa escravidão porque nós não seguimos os mandamentos. Mas os nossos opressores foram muito longe também. Mas sabendo que a gente ia perder a nossa identidade, que a gente ia perder nossa memória, nossa herança, que é a outra profecia, desde o tempo de Moisés, Deus já separou profecias específicas para a gente identificar. Por exemplo, o nosso pé mergulhado no óleo. Oficial Ban, lê o 25, por favor. Sim, esse é o livro de Deuteronômio, capítulo 33, versículo 25. Os teus calçados serão ferro e bronze, e como os teus dias, assim será a tua força. Então, ferro e bronze. E aqui na América do Sul tem 1/5 da reserva de ferro. Então, a gente pega a gente pega essas profecias não à toa. A gente pega para mostrar o quanto ela é prática, o quanto ela mostra quem realmente somos, o quanto a nossa herança é mais do que o ferro, o dinheiro que o ferro traz, o dinheiro que o óleo traz. Não, para mostrar que essa profecia mostra que nós somos Israel e nós somos uma tribo específica de Israel. Assim como os Yamaná carregam o nome de Imná até hoje, nós carregamos as profecias pelo local que nascemos. Então não são só as maldições. Todo negro, que temos um vídeo inclusive só sobre as maldições. Então não são só as maldições que mostram quem somos, mas a nossa própria terra onde estamos. Olha o quão poderoso é isso, quão forte é isso. E até nisso Deus pensou. Porque quando ele tirou a nossa herança, a nossa lembrança de quem somos, não era para sempre. Porque Deus é misericordioso. Nós pagamos a nossa penitência. E é hora de buscar. Né? Agora, como você vai buscar? Por exemplo, se você ganhou na loteria. Alguém pegou uma raspadinha, colocou seu nome e ganhou um bolão. A pessoa fez isso por você. Agora, se ela nunca falar isso pra você, se você nunca souber que você tem, como você vai retirar esse prêmio? Como você vai ganhar toda essa bolada? Então, essa é a importância da gente resgatar, usando as profecias, a nossa identidade. Nós sabemos quem realmente somos e qual é a nossa bolada, a nossa herança, os nossos milhões de bênçãos que nós temos no nosso nome. Agora, se você não sabe qual é o seu verdadeiro nome, você não vai saber se você tem bênçãos no seu nome. Mas aqui, a Escola Israelita de Conhecimento Universal Prático diz: você, negro, brasileiro, indígena, nativo, colombiano, boliviano, do Uruguai, Venezuela, você tem uma herança fortíssima no seu nome. Sim, um minuto. Desculpa. Na última parte desse versículo 25, eles estão em muitos países da América do Sul, Colômbia, Brasil, Peru, etc. Entende? São fortes no sentido de que somos uma parte muito proeminente desses países. Não haveria Brasil sem favela. Entende? Não haveria Brasil sem, como se diz, reservation, like native reservation. Reservação. Não haveria Brasil sem reservações. Reservas. Não haveria Brasil sem reservas. Não haveria Brasil sem favelas. Entende? O Peru sem os índios, etc. Logo seremos fortes também. Os brasileiros governarão os portugueses quando Cristo voltar. Cristo é o homem negro, Cristo é o rei dos brasileiros. Não os portugueses, não os alemães, não os ingleses, não os árabes. Entende? Cristo é o rei dos brasileiros, peruanos, venezuelanos, mexicanos, haitianos. Os índios ocidentais, entende? Os índios ocidentais negros e nativos. Claro. Claro, senhor. Então, quando a gente fala aqui, a gente não está falando só das maldições da coisa aí, não. A gente está
fazendo a profecia do bem que virá a esse povo tão oprimido. Não é segredo nenhum que os negros são oprimidos. Os ocidentais, os haitianos, dominicanos, o pessoal de Guatemala, porto-rios, os cubanos, os mexicanos. Não é segredo nenhum que esse povo é um povo oprimido. Esse povo também tem uma herança fortíssima em seu nome. E quando o oficial Abanque fala sobre como nós vamos ascender ao topo, quando o nosso rei negro voltar, Yahweh Shah, Cristo, quando ele voltar, nós vamos subir, não se confunda. Não é para fazer o mesmo que esse povo opressor faz, o que os brancos, os europeus fazem. Nós não vamos subir para fazer o mesmo, para descer ao nível deles. Não, nós vamos mostrar como é que se reina nessa terra. Como é realmente ter compaixão, como é realmente ser um povo apto para liderar. Então, quando nós fomos fortes um dia, nós fomos o topo do mundo um dia. Antes dos europeus chegarem, isso é umas coisas que tem circulado bastante assim, tinha cidades aqui na América do Sul 10 vezes maior que Londres. 10 vezes, tanto em tamanho e população. Então, antes disso, no tempo da Bíblia, até pouco tempo, nós éramos fortíssimos, mas ainda seremos. E é por isso que é importante se arrepender, você mudar de vida e voltar para Cristo agora. E depois que ele voltar, o tempo acabou. Mas ainda tem tempo para conquistarmos a nossa coroa, para voltarmos a ser fortes como o dia, como o próprio ferro dessa terra. E só para clarificar, tratando aqui da tribo de Jasser, por ser a tribo que fala português, que mais fala muito, fala espanhol também, é o povo da Colômbia até o Uruguai. Então, essa parte do mapa, para ter um norte. Mas aqui tudo que a gente trata é para nós ganharmos o nosso poder de volta, para nós ganharmos a nossa identidade de volta. O povo de Israel foi feito para ser cabeça e não cauda. Nós somos feitos para estar acima. E agora eu te pergunto, tirando falas de Bolsonaro à parte, quem mais é qualificado para cuidar dessa terra, de qualquer terra, do que o indígena? Quem mais vai ser mais qualificado que alguém que literalmente consegue viver, conviver, sentir a natureza, que dá vida pela natureza, e morre e é assassinado por proteger a natureza? Quem mais? Quem mais você acha que merece estar no topo desse planeta? Ou então os negros que, mesmo sendo oprimidos até a quinta, a sexta, a 10ª geração, eles ainda lutamos por igualdade, não superioridade, mas por igualdade. É isso que o negro do mundo luta. Ele luta para ser igual ao cara que torturou sua família inteira por gerações. Só porque ele tem uma bondade assim que ele não consegue superar. Porque isso é um presente que o Altíssimo colocou no nosso coração. Nós somos um povo bondoso. Então, quando a gente fala que a escola de conhecimento universal prático, que os negros, os latinos e os indígenas vão estar no topo, não pensa que vai ser a mesma coisa que a opressão que a gente vê hoje em dia. Porque nós não somos o mesmo. Nós somos um povo bom. Nós somos um povo justo. E a vingança é do Senhor, não é nossa. Então, continuando aqui com mais profecias para mostrar como esse povo, todos os povos que eu citei, lá dos nativos indígenas do Canadá até o pessoal nativo do Uruguai, do Chile, da Argentina, como eles são, os israelitas, quais outros costumes, quais outras marcas nós carregamos para mostrar que somos Israel. É conhecido que tanto os mexicanos quanto os peruanos são acostumados, tinham muito forte costume de tirar seus chinelos, suas sandálias, o que for que carrega no pé, quando eles entram em templo sagrado. Isso é uma coisa registrada historicamente em livros. Isso era um costume assim, tipo, das tribos que tinham lá. E a gente consegue, voltando na Bíblia, ver o fundamento disso. Ver que não é uma coisa simplesmente que esse pessoal louco que andava na mata adotou. Não. Porque quando o Altíssimo apareceu para Moisés no arbusto flamejante,
ele mandou Moisés tirar suas sandálias, porque ele estava em território sagrado. Então, como uma coisa de lá carrega para um povo daqui, antes mesmo do europeu trazer a Bíblia para a gente. Que é o que muita gente acha, que a gente só teve contato com a Bíblia depois que fomos escravizados. Sendo que a gente tem uma herança direta com isso, bem antes. Mesmo com um povo que veio para cá e por séculos de uma vida de paganismo tenha perdido várias coisas, inclusive da onde veio, certos costumes sempre passaram. Certas coisas não se perdiam. Inclusive o costume de tirar as sandálias quando você entra num lugar sagrado, que vem desde Moisés, quando o Altíssimo se apresentou a ele. Então a gente vê aqui que é repleto na nossa história. Na nossa história, não só na Bíblia, que é o nosso verdadeiro livro de história para você, negro, latino e indígena, mas como a história que o próprio homem branco dá pra gente, tem coisas que batem, tem coisas que comprovam como a Bíblia é certa. Como a Bíblia é o nosso livro, como são a nossa herança. Como Terral achar que Cristo é o nosso rei. Então não é uma coisa que a gente simplesmente formulou, a gente, nós gostaríamos de ser Israel, vamos ser Israel. Não. A gente pega tudo à base da profecia. Agora, uma coisa que é muito comum e muita gente se pergunta, em algumas comunidades científicas, essas coisas, é como que há pirâmides nas Américas quase no mesmo estilo, na mesma sacada que as pirâmides do Egito. São alinhadas a estrelas da mesma forma, as decorações, o jeito que foi construído. Como esses povos podem ter tido a mesma inteligência, né? A mesma ideia? E a resposta é simples. Era o mesmo povo. Agora eu te pergunto, quem fez as pirâmides do Egito? Os egípcios? Não. Os escravos dos egípcios. E quem eram os escravos dos egípcios? Nós, Israel. Então, muitos dos judeus brancos que falam um hebraico alterado, que roubaram a nossa identidade, eles gostam de falar, nossa, não, nós também tivemos a nossa escravidão no Egito. Não, porque primeiramente eles não são judeus, nós somos judeus. E também fomos escravos lá também. Então é a nossa história. Nós construímos aquela pirâmide. Nós somos a riqueza do mundo. A Bíblia fala que nós somos o sal do mundo. Por que vocês acham que o Egito não tem a mesma riqueza? Não tem mais os mesmos faraós poderosíssimos? Por quê? Porque o sal foi tirado de lá. O sal, a inteligência, as bênçãos, o povo que realmente dá vida a um lugar, somos nós, os israelitas. Então, quando a gente saiu do Egito, aquilo lá desandou. Agora, por que a América é um reino tão rico? Por que o Canadá? Por que o Brasil? Por que esses países são um povo tão rico? Então, até a Inglaterra, que tem vários dos nossos irmãos da diáspora. Por que eles são ricos hoje em dia e o Egito não é mais? Porque hoje em dia são eles que têm o sal da terra, que somos nós. Praticamente trabalhamos para eles. E somos escravos deles até hoje. Como disse Deontay Wilder, até hoje, to this day. Então, como esses dois povos, se eles fossem realmente tão chiques, como eles vão ter a mesma ideia? Simples, eles eram o mesmo povo. Então, os escravos que construíram lá, eles se separaram, fomos libertos da escravidão, e depois as tribos se separaram, e as 10 tribos fugiu, e as 10 tribos que fugiram, as 10 tribos perdidas, somos nós que vieram para a América, os nativos da terra. Desculpa, minuto. Cansa. Por favor. A Bíblia diz que descontinuaríamos. Desculpa, a Bíblia diz que descontinuaríamos de nosso patrimônio. Entende? Esquecemos estas coisas tentando assimilar como a sociedade portuguesa e espanhola no América do Sul. Entende? Dá-me Jeremias, capítulo 17, versículo 4. Por favor. Câncer. 17? 17, sim. 17, sim.
e 4, certo? Sim. Câncer. Esse é o livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 4. Assim, tu mesmo irás abandonar a tua herança. Abando, lê este parte novo. Câncer. Assim, tu mesmo irás abandonar a tua herança. Abandonar a tua casa, Herança. herança. Abandonar a tua herança. O judeu falso não abandonar a tua herança. Entende? Isso ele é chamando, como se diz, calling himself? Se chamando. Se chamando. Ele é se chamando o judeu, entende? Uhum. Eu sou judeu. A Bíblia diz que os verdades judeus abandonar che herança, sim? Certo. Continue lendo. Senhor. Que eu te dei e far-te-ei servir os teus inimigos. Teus inimigos. Os portugueses são teus inimigos. Certo. Os africanos, os teus inimigos. Certo. Os asiáticos, os teus inimigos. Certo. Entende? Continue lendo. Não, senhor. Is that the end of the verse? Não. Lá. Continue. Em uma terra que tu não conheces. Sim, não conhece. Os judeus eles conhecem, entende? Certo. Os judeus, eles conhecem, não os verdades. Eles não. A verdade judeu. Entende? Certo. Então, colocaram judeu na país Israel, não é a verdade judeu. Okay? O Senhor faz isso acontecer por causa de nossa desobediência. Entende? Certo. We will forget our heritage. Isso é tudo. Só lá que o senhor não terminou o verso. Quer seguir em frente? Não. Like Não. Go ahead. I haven't finished the verse. Sim. Continue lendo. Não, senhor. Pois vós ateaste fogo em minha ira, que queimará para sempre. Sim. Você, como se diz, you understand? Você acontecer? Você entendeu? Você entendeu. Ok? Câncer. As verdades judaias não pensam que eles são judeus. Entende? Certo. Então, com o cara brasileiro, não pensa que ele ou ela são o verdade judeu, entende? Certo. Não pensa que ele ou ela já entende? Certo. Não pensa essas coisas. Claro. Câncer. Então a gente tem que ver mais exemplos sobre como nós somos muito mais similares, como a gente se encaixa muito melhor nas profecias da Bíblia do que o povo que se chama de judeu hoje em dia. E como o Wolf falou, eles não abandonam a sua herança. Eles não abandonaram a linhagem que eles passam hoje em dia. Eles devem saber até o tataravô e todos seguindo os mesmos costumes. Mas quem não segue os costumes da Bíblia? Os negros, os nativos indígenas. Claro, com razão, nós fomos atacados com a Bíblia. Mas essa é a nossa verdadeira herança. A gente tem que limpar o nome e a verdade. Mostrar o que realmente é
como realmente nos beneficia. Porque não é uma coisa que o europeu está nos forçando a usar, mas é uma coisa que nós podemos usar para tomar o lugar do europeu e salvar esse planeta. O planeta ele está caindo e Deus vai derrubar Babilônia de novo. Mas nas nossas mãos, quando o justo domina, a terra celebra. Então, e que outro povo serviu o seu inimigo em uma terra que tu não conhece? O povo judeu de lá você até serviu o inimigo, sim, mas uma terra que eles eram muito familiares a ele, né? Eles já estavam na Alemanha. Nós fomos trazidos para cá, uma terra que a gente não conhecia. Então, as profecias, elas se encaixam em nós. As profecias se encaixam não à toa, mas para indicar que nós somos o povo da herança. Nós abandonamos nossa herança diversas vezes. É por isso que nós somos um povo amaldiçoado. É por isso que dá para identificar a gente pelas maldições. Não só como a gente viu antes, mas todas as profecias, todas essas profecias mostram que nós somos os israelitas da Bíblia. Nós somos a tribo de Aser, nós somos a tribo de Manassés, nós somos a tribo de Judá. E aqui o de hoje a gente está mostrando como nós somos, em específico, a tribo de Aser. Mas isso é um detalhe assim para a gente ver o quão fundo vai as profecias, o quanto ela consegue dizer hoje quem somos. Mas, no modo geral, mostra como temos que viver, quem realmente somos, e quem realmente é o que é e quem realmente não é o que não é. É o caso dos judeus que tentam, mas não são nós. Então, assim, você negro, você nativo indígena que provavelmente cresceu tendo vergonha de ser quem você é, por achar que a norma era uma norma branca, que achar que o padrão é branco, que o bonito é branco, que o inteligente é branco, que o conquistador é branco, eles são a cauda, nós somos a cabeça. A gente abandonou a nossa herança, a gente causou a ira do Senhor, mas está no momento da gente recuperar o nosso lugar. Você perceber que você é o povo escolhido, você é o povo qualificado para estar sendo tudo, você é o sal da terra. Então, tudo que a gente faz aqui, tudo que a escola faz é com esse objetivo, de trazer novamente o povo latino, indígena, negro, a sua verdadeira glória. Eu estava aqui falando sobre o paralelo das pirâmides, para indicar como nós somos o mesmo povo, como nós, sendo verdadeiros judeus, fomos os escravos dos egípcios, e como nós construímos as pirâmides. E por isso que se encontra pirâmides aqui na América do Sul com praticamente o mesmo esquema, alinhada a uma certa estrela, uma mesma coisa, até a forma que elas eram decoradas com pedras preciosas parecidas, com os acessórios, com os ritos, com animais. Todos esses costumes eram costumes que tínhamos lá e carregamos para cá, o povo nativo. E assim, muitos deles foram pagãos, porque tinha pagãos lá e teve pagãos aqui antes dos europeus chegar, quando nós fomos os primeiros a chegar nessa terra aqui. E isso foi um dos motivos que causou a ira do Altíssimo. Foi costumes esse como cultuar animais, porque foi trazido de lá como da nossa história, desde o Egito como costume, e aqui virou uma religião. E a gente continuou a causar a ira do Senhor, e por isso que perdemos a nossa herança, esquecemos a nossa herança. Oficial Ban, se pudermos ler o livro de Levítico agora, capítulo 18, versículo 3. Sim, um minuto. Tá certo. Isso é o livro de Levítico, capítulo 18, versículo 3. Não fareis como fazer na terra do Egito, na qual habitastes. Nem fareis como fazer na terra de Canaã, aonde eu vos estou conduzindo.
nem andarás nos seus costumes. Então, aqui mostra, tipo, como tinha coisas que a gente carregava no Egito, que já fazia mal pra gente, que já prejudicava a nossa relação com o Altíssimo, pra gente não fazer na terra de Canaã, pra gente não seguir esses costumes pagãos. Então, aqui quando fala, quando a gente vai ser, quando a gente estava sendo purificado de costumes prejudiciais a gente, da nossa relação com o Altíssimo. E foram coisas que a gente fez lá, que a gente fez de novo e causou a ira do Senhor, que a gente veio para cá e fez também. Então, costumes que a gente não devia seguir, mas mesmo assim apontam que nós somos Israel, o mesmo povo da Bíblia. Agora, uma coisa que eu falei também foi sobre como nós somos o sal da terra, como nós somos um povo especial. Isso não é simplesmente para se achar, para querer causar intriga, nada. Mas são coisas que são apontadas pela história. São coisas também que não é o homem querendo se vangloriar, não. É o homem querendo apontar que foi uma coisa que o Altíssimo colocou na gente para a gente se reconhecer. E assim, quando você cresce num sistema racista, num sistema opressor, você tem a sua mente deturpada pelos ensinamentos dele. Você não pega a imagem completa, você pega o que ele quer te passar, o que ele quer vender, certo? Então, o centro do mundo é a Europa, o centro do mundo é a América, o mapa é todo distorcido porque é a visão que eles querem que você tenha. A nossa história começou da escravidão para frente, não tinha nada atrás, porque eles não querem que a gente saiba a nossa história. Só querem saber que, tipo, ó, você era escravo, viu? Pra te lembrar, ó, eu quero que você tenha essa mentalidade ainda, porque você começou daqui, o que não é verdade. Então, é natural que muita coisa que se traz aqui, ou quando a gente vai pesquisar por conta própria, assim, sobre esses povos, que a gente não sabe, tipo, pô, esse povo era tão brilhante assim, realmente, tipo, tinha cidades aqui 10 vezes maior que Londres, uma cidade funcional e tudo mais. Então, essas coisas mostram como nós somos o sal da terra, a riqueza da terra. Porque você acredita ou não, os incas eram os melhores cirurgiões do que doutores da América, da Guerra Civil Americana. Um minuto, hermano, para puxar. Câncer. Lea o livro de Levítico, capítulo 18, versículo 3, 9. Entende? Mais uma vez, senhor? Again? Mais uma vez, sim. Câncer. Esse é o livro de Levítico, capítulo 18, versículo 3. Não fareis como fazem na terra do Egito, na qual habitastes. Nem fareis como fazem na terra de Canaã, aonde eu vos estou conduzindo. Nem andareis nos seus costumes. Ok? Carnaval é costume de Egito, de Canaã também. Não sou a pessoa, entende? O Natal é costume egípcio, que mais recentemente foi chamado de Saturnalia. Ok? O Egito estava cheio de prostitutas e a terra já Canaã cheio de prostitutas e também tratadores de drogas. Como se diz witch em português? É bruxa. Bruxa, os traficantes de drogas e as bruxas na Bíblia. Entende? A bruxa na Bíblia é tratador ou traficante de drogas. Você entende? Cã. Eles encontrarão nicotina e cocaína nas mamias egípcias. Entende? Certo. As leis na Bíblia foram escritas para não ser egípcios. Claro. Câncer.
Porque assim, uma das coisas, um dos motivos por ser muito forte isso que o oficial acabou de dizer, é porque uma das maneiras mais fáceis e mais poderosas para você, como negro, latino indígena, recuperar sua saúde mental, seu senso de dignidade, é se separar dos costumes do opressor. Nós somos ensinados pela mídia, por filme, por música, desde cedo, a sermos promíscuos, adulteros, a usarmos drogas. E a gente tem que ver que isso não é uma coisa nova. Israel tinha e tem um costume muito feio de olhar para o outro povo e falar, pô, mas eu quero ter aquilo também. Eu quero ter um rei carnal, eu quero ter um carnaval, eu quero fumar, eu quero me prostituir também. Nós temos esse defeito na gente. E com a bandice é muito forte, tipo, você encontrar nicotina e cocaína em múmia. Então isso não é nada novo. Não tem nada de novo sob o sol. Então desde sempre estamos em terras que têm costumes péssimos e a gente acaba adotando eles. E, tipo, no caso de nós agora, nós fomos empurrados a goela abaixo a seguir esses costumes, achar que isso é vida. Mas o que a gente encontra? Cada vez mais destruição, nós temos cada vez mais assassinados, mas o opressor nem precisa matar a gente, porque não só a gente se mata fisicamente, a gente se mata internamente, com comidas péssimas, com costumes péssimos, de HIV, overdose, é uma das coisas que mais mata negro. Então, nós seguimos costumes do Egito e de Canaã, seja o carnaval e outros feriados pagãos, não estão na Bíblia, costumes que não estão na Bíblia, a gente só se prejudica. A gente tenta ser que nem os outros povos, mas isso só nos faz mal. Então por isso que a Bíblia ensina que o povo de Israel tem que ser separado. E isso não é pra gente. Esses costumes não são para a gente. Carnaval não é pra gente. Natal não é pra gente. Cocaína não é pra gente. Cigarro não é pra gente. Prostituição não é pra gente. Então, uma das coisas mais fortes que podemos fazer é se separar dos costumes do opressor. E assim a gente consegue ter a nossa própria dignidade, não só a identidade, mas a nossa dignidade. E você pode ver, a gente pode apostar aqui, agora, não vivo. Se você seguindo os costumes, os mandamentos da Bíblia, sua vida vai ser imensamente melhor. Imensamente melhor. Você vai ter uma saúde que você não tem hoje. Se você fuma, se você se prostitui, se você não segue os mandamentos da Bíblia. Se você come uma carne de porco, que é também outros costumes, ou costumes de outros povos, seja egípcio, seja de Canaã, seja de Portugal, seja da Inglaterra, costumes de outros povos que só nos prejudicam. Então, reconhecer as profecias, reconhecer quem somos, que somos Israel. Tem diversas profecias para mostrar quem somos. Se eu for da Colômbia, Uruguai, negros da diáspora ou latino indígena, que somos a tribo de Aser, não é só para você, tipo, vou carregar um negocinho, eu sei quem eu sou e pronto. Não. A história tem um valor. A herança tem um valor indispensável. Você sabendo que você é de Israel, da tribo de Aser ou qualquer outra tribo, é você saber que tipo de vida que você tem que levar, que tipo de vida você não pode levar. E só vai te trazer ruído. E só vai te machucar. Só vai te prejudicar. Machucar aqueles perto de você. E só vai causar destruição. Os costumes do Egito, de Canaã, não tem nada para te agregar. Os costumes portugueses não tem nada para te agregar. Você pode ter um prazer momentâneo indo pro carnaval, fazendo isso e aquilo, usando tal droga, mas você sabe que lá para frente só vai trazer prejuízo. Agora, se você seguir esses mandamentos, você só vai receber bênçãos, você só vai ter uma vida saudável, você só vai ter menos dor de cabeça. Simplesmente vai ser uma pessoa mais leve. Você vai se sentir melhor e ser melhor também. E fazendo essas coisas, você não prejudica só a si mesmo, mas como você prejudica os outros, a sua volta. Você traz todo tipo de mal, seguir um estilo de vida desses. Então, tudo que a gente traz aqui não é simplesmente para falar de nossa, nós somos certos e eles estão errados. Nós somos negros e a gente quer que o branco se foda. Não. Ele está aqui para tentar salvar o nosso povo de um estilo de vida que só faz mal a eles. E tem feito mal desde o tempo do Egito.
Então, historicamente, a gente só tem que ser prejudicado com isso, mas a gente ainda, em grande parte, não aprendeu essa lição ainda. Então, o motivo da escola é salvar nossos irmãos, é fazer nossos irmãos se voltar ao Altíssimo, não só por capricho nosso, mas além de, principalmente, ser a vontade do Altíssimo, é a melhor coisa que você pode fazer para si mesmo. Então, quando pedimos para você, negro, latino, indígena, se juntar à escola, seguir esses mandamentos, não é porque a gente quer fazer número, não é porque a gente quer dinheiro, não é porque a gente quer ficar bem na fita. A gente quer que você viva a melhor vida possível, honrando o Altíssimo, honrando o seu nome, a sua identidade, quem você realmente é, para você ser cabeça e não cauda. Então esse é o nosso objetivo com tudo isso aqui. O objetivo não é estar certo por certo, mas fazer o certo porque é o certo, porque é o que o Altíssimo entendeu, o Criador do universo, do mundo, que deu todas as nossas bênçãos, que deu todo esse mundo que, tirando as injustiças do homem, é a coisa mais perfeita que você pode imaginar. Então estamos aqui para resgatar isso e colocar você de volta no seu lugar, que é no topo. Então tudo que fazemos aqui é pelos nossos irmãos, inclusive resgatando a nossa história, tanto na Bíblia quanto no livro de história que você encontra em qualquer lugar por aí. Eu parei aqui falando sobre os doutores incas, que eram melhores cirurgiões do que os cirurgiões da América Civil. Isso para mostrar, e eu estava falando sobre como isso mostra que nós somos o sal da terra, mas isso também exemplifica como nós somos omitidos na nossa história. Você não vê muitos documentários, você não vê ensinado na escola, divulgado na grande massa, que os incas eram tão geniais assim, a ponto de fazer uma cirurgia que tipo, abrir a cabeça da pessoa, fazer uma cirurgia de sucesso. Coisa que, tipo, isso 400 anos antes do que a Guerra Civil, que foi em 1800 e pouco. Eu me perdi agora um pouco a data. Mas 400 anos antes, os incas estavam tipo, dando um banho de ciência, de medicina, no povo que tipo, agora conta a história de como eles são os melhores, desde sempre, para sempre, e ninguém supera eles. Nosso povo, nossos antepassados, a nossa herança é ser brilhante em campos assim, bem antes, e coisa que não é contada. E é tratado na história aqui, inclusive temos links aqui da revista científica, mostrando tipo, as decisões, como eles abriam os crânios. E eles relatam como tipo, a técnica dos incas foi melhorando ao passar do tempo. Eles só abriam assim, protegendo tipo, uma camada sensível do cérebro. E que foi aperfeiçoando isso tipo, por muito tempo, mas tinha uma técnica, sabe, de louvável. Porque 400 anos depois, com mais tecnologia, era para ter mais conhecimento, né? 400 anos depois, os doutores da Guerra Civil Americana faziam essas cirurgias e eles tinham uma média de morte de 46% a 56%. Isso em 1800. 400 anos antes, o pessoal inca tinha uma média de 17 a 25. 46 e 56 a 17 e 25. Esse é o tamanho do vão. Isso 400 anos antes. Isso vai mostrar o ponto de conhecimento que a gente tinha. Então, o povo branco ele gosta de contar a história do nativo como selvagens, como os animais, certo? O povo que comia carne humana, que grunhia, que andava pelado, e é isso, só isso que eles tinham. Mas não só tínhamos cidades gigantes, nós tínhamos medicina avançada. Foi encontrado corpos que teve tipo, mais de 5 cirurgias na cabeça que foram curadas, ou seja, perfeitas. Isso 400 anos antes da Guerra Civil Americana. Então, como você vai negar a grandeza desse povo? Como você vai negar que esse é um povo abençoado? Como você vai negar que esse povo é o sal da terra, é o povo escolhido, é Israel?
entre todas as coisas que a gente citou até agora. Mas como eu disse, nós somos um povo amaldiçoado. Nós causamos a ira do Altíssimo. Nós abandonamos a herança que ele nos deu. A oportunidade de ser a cabeça. A gente não quis ser a cabeça, a gente quis ser a cauda. Porque todo mundo está na cauda, vamos para a cauda também. E com isso a gente pegou maldições que perseguem a gente até hoje. Isso é fácil de ver. Das crianças foram separadas do pai no México até agora, dos negros que são assassinados, seja nos Estados Unidos, seja aqui, maltratados, em diversas coisas. A escravidão por si só, você já disse tudo. O massacre indígena, como os indígenas foram na América de 100 milhões para 10 milhões em poucos anos. Então essas são as coisas que a gente carregou por não querer ficar nos mandamentos, por querer ser a cauda também, por querer seguir os costumes do Egito, de Canaã, do europeu, do português, do inglês. Em 1940, tinha o serviço de proteção aos índios. E esse serviço de proteção foi mostrado que os índios eram escravizados em plantações de borracha, certo? Muitos indígenas eles eram morriam de fome, maltratados, tratados como nada, só para Henry Ford e qualquer outro grande produtor ter uma borracha específica. Então nós fomos tratados como nada, sendo os negros, sendo os indígenas, nós sempre fomos amaldiçoados. E essa forma que a gente é tratado foi por sairmos dos costumes da Bíblia e seguirmos os costumes dos outros. Por favor, oficial Aban, se puder lermos o livro de Lucas, capítulo 21, versículo 24. Sim. Isso é o livro de Lucas, capítulo 21, versículo 24. Eles cairão ao fio de espada e serão levados cativos para todas as pessoas. E Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completam. Então, não só por exemplo claros como a escravidão dos negros, que vieram da diáspora, que é claríssima no nosso subconsciente, mas também como essa dos nativos, desde que eles chegaram também, os portugueses, espanhóis e ingleses, até 1940 mesmo. Nossa, como nós caímos ao fio da espada dos outros povos. Como isso é bíblico. Não foi nada à toa, não foi só um povo que conseguiu a tecnologia antes e por isso escravizou os outros e pronto, é isso. Lei do mais forte. Não. É uma profecia. Por sairmos dos costumes, por sairmos dos mandamentos da Bíblia, nós caímos. Então, isso é óbvio de se ver, que nós caímos ao fio da espada. E Jerusalém será pisada pelos gentios. Nós somos o povo que habitava em Jerusalém. E somos cativos para todas as nações. Não só em todas as nações você consegue encontrar um negro, um latino, um nativo. Em estado baixo ainda, nós somos, historicamente, hoje em dia, somos oprimidos pelos brancos, sejam italianos, alemães, sejam árabes, sejam chineses, porque alguém da China ou do Japão pode vir aqui no Brasil, construir um negócio, ficar rico, e nós nunca vamos conseguir isso. Porque tem um sistema que nos impede de fazer isso. Então não só fomos escravizados por diversos povos durante a história, mas hoje mesmo somos escravizados por diferentes povos. Então a Bíblia que mostra novamente, caímos ao fio da espada por não seguirmos os mandamentos. Por queremos seguir os costumes do mundo, dos outros povos,
Queremos ser a cauda, porque todo mundo estava na cauda, e não ser a cabeça. E viver uma vida melhor, mais digna. Então, por favor, Aban, se pudermos irmos para o livro de Lamentações, capítulo 5, versículo 13. Um minuto, oficial, pegar ela. Por favor, dá-me Isaías, capítulo 47, versículo 6. Isaías? Isaías, sim. Isaías, capítulo 47, versículo 6. Câncer. Esse é o livro de Isaías, capítulo 47, versículo 6. Eu estive furioso com o meu povo. Com o meu povo. Ok? Ok? O povo de Deus, do Senhor, então colocar os brasileiros negros e nativos. Entende? Venezuelanos, bolivianos, peruanos, haitianos, índios ocidentais, o negro da América, os negros americanos. Entende? Continue lendo. Câncer. Eu estive furioso com o meu povo. Eu tenho profanado minha herança e os dado em tua mão. Tu não mostraste misericórdia para com eles. Sobre o ancião, tu tens colocado muito pesadamente teu jugo. Sim. Isso é tudo? Certo. Okay. Nós fomos dados a eles pelos nossos pecados. Mas eles nos tratarão sem piedade. Entende? Sim. Ou misericórdia, sim? Certo. Certo. Eles escravizam e oprimem nossos irmãos e irmãs nativos. Certo. Os nativos. E eles governam nossa terra de Israel por um curto período de tempo. Mas o tempo de supremacia branca está chegando. Achei o fim. Entende? Dá-me Tiago, o livro de Tiago, capítulo 2, versículo 3. Capítulo 2, senhor? Capítulo 2, versículo 13. 13. 13, sim. Câncer. Esse é o livro de Tiago, capítulo 2, versículo 13. Porque receberá o juízo sem misericórdia aquele que não mostrou misericórdia, e a misericórdia triunfará sobre o juízo. Entende? Certo. Sim. Você entende? Você entende então brasileiro, negros e nativos na favela, na reservações, sim, reservations, sim? Certo. Reservas. Reservações. É porque nossas opressores não mostram misericórdia, eles não terão misericórdia do Senhor. Como Covid-19, como a guerra Mundo 3, como se diz World War 3? Guerra Mundial, Terceira Guerra Mundial. Terceira, como a Terceira Guerra Mundial. Certo. Ok? Isso é tudo. Tudo. Câncer, bora. Então, assim, você fica indignado com todas as notícias de racismo que você lê praticamente todo dia. Com morte de Breonna Taylor, com morte de George Floyd, com morte de Miguel, com morte de tantos nossos. E como que a gente leu no versículo anterior de Lucas, que até os nossos idosos sofrem, nossos anciões. E até nossos jovens também, as mais crianças, sofrem. Por nós sermos tratados sem misericórdia, nossos opressores também serão tratados sem misericórdia. E o nome disso é justiça. O Altíssimo, ele é justo em tudo que ele faz. Então, quando nós fazemos a profecia de que o opressor vai sofrer,
que o opressor vai morrer, que o opressor vai passar por tanta dificuldade, isso não é simplesmente a gente sendo amargurado. Isso somos nós sendo justos com o respaldo do Altíssimo. O Altíssimo falando que isso é justiça. Que aquele que te tratou sem misericórdia será tratado sem misericórdia. E para mim não tem coisa mais justa do que isso. Mas nós tivemos muitas maldições. Muitas maldições. A supremacia branca foi uma delas, com certeza. E o tempo deles acabando, como o versículo anterior disse. Até o tempo dos gentios acabar. E o tempo dos gentios está acabando. A gente vê os sinais disso em outras profecias, com certeza mais. Provavelmente, com certeza vai abordar isso em outra aula. Mas a gente vê como o tempo dos gentios está acabando. Quando a América e os outros reinos estão acabando. O próprio Covid parou o mundo. O Covid-19 simplesmente destruiu todos esses reinos dos gentios. Eles perderam muito dinheiro por conta disso. E não cai um fio de cabelo sem o Altíssimo autorizar. Então o tempo gentil está acabando. Mas antes disso, durante disso, até esse tempo próximo chegar, a gente carrega muito dessas maldições. Principalmente se você continua nos costumes do Egito, do opressor de Canaã, no português. Nós éramos um povo imenso. Tem até um gráfico que viralizou esses tempos, de mostrar a população mundial. E a população da América era a maior, de repente, pum, sumiu do mapa. Antes dos europeus chegarem aqui, nós éramos fáceis. Depois que eles chegaram, os nativos que tinha aqui foram reduzidos a 10%. Que eu disse lá, como na América do Norte teve, foram 100 milhões a 10 milhões. Aqui embaixo foi a mesma coisa também, aqui no sul. Oficial Abraham, por favor, se pudermos ler, for para Deuteronômio, capítulo 28, versículo 62. Certo. Esse é o livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 62. Certo. Tá. E sereis poucos em número, mesmo tendo sido numerosos como as estrelas dos céus, porque não quisestes obedecer a voz do Senhor teu Deus. Isso aqui casa... Tá hora, senhor. Isso aqui casa perfeitamente com o que a gente acabou de falar. Nós éramos numerosos como as estrelas. Nós éramos 10 vezes mais que Londres. Tinha 100 milhões de nativos na América do Norte. E agora somos poucos em número. Eu nem sei quantos por cento da população brasileira ou indígena é. Acho que menos que 10 até registrado. Mas com certeza são bem menos do que já foram. Então, a própria Bíblia diz que Israel iria de um número grande para um número pequeno de quantidade de população. E a história é isso, a história diz isso. Então, nenhum outro povo se encaixa a todas essas profecias. Todas. Mais uma que a gente comprovando. Você pega a Bíblia, você pega a história, simplesmente casa, simplesmente mostra que nós somos Israel. Você, negro, da diáspora, latino, indígena, dessa terra aqui das Américas. Você, Israel, você já foi muito em número, e agora é pouco. Você já foi a cabeça, e agora foi para a cauda, que é a espada, todos os gentis. Então, mais uma vez a gente consegue mostrar aqui pela Bíblia, não por achismo, não porque a gente quer, que nós somos Israel. E a gente caiu porque não quisesses obedecer a voz, Senhor. Não quisemos obedecer a voz, Senhor. Isso desde lá até hoje mesmo. Se você chega para um cara, pô, para de fumar, por favor, isso faz mal para você. Não, porque a vida é minha, que não sei o que lá, papapá, eu morro mesmo. Fala, não, sai dessa vida de prostituição, essa vida de não ter um casamento, de qualquer outra coisa. Não, porque minha liberdade, isso e aquilo, ou não, como que eu quiser, ou como se for que eu quiser. Então a gente até hoje não quer obedecer a voz do Senhor.
Isso nunca fez nenhum bem para a gente. Nunca. Isso só nos destruiu. Isso só nos manteve oprimidos. Só não continuou embaixo do fio da espada. Agora, se você mudar a sua vida, se arrepender, se você seguir, finalmente ouvir a voz do Senhor, antes do tempo de Jesus acabar, você vai ter uma recompensa enorme. Você vai voltar a ser a cabeça. Você vai poder fazer o bem para esse planeta. Você vai poder ser exemplo do que é ser uma pessoa digna, do que é estar no topo. E a pessoa no topo ela tem que ser a mais humilde. As pessoas que não estão no topo hoje em dia não são pessoas humildes. Agora, Sr. Aban, se pudermos continuar em Deuteronômio 28 para ler o versículo 25. Sim. O livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 25, sim? Certo. Okay. O Senhor fará com que sejas feriado diante de teus inimigos. Sairás por um caminho contra eles, e fugirás por 7 caminhos perante eles. E serás removido a todos os reinos da terra. Ora, Senhor. Então nós fomos feridos diante dos nossos inimigos. Nós somos até hoje. Nós viramos notícia mundial por sermos feridos o tempo todo. Nós somos um povo espalhado para os 4 cantos. Você vê em qualquer canto tem a pessoa brinca que qualquer lugar que você vai encontrar um brasileiro, mas você encontra de diversos das nossas tribos em qualquer canto, porque nós somos espalhados, porque a gente tenta fugir da opressão. A gente só encontra mais opressão. Porque enquanto a gente não voltar para os mandamentos do Senhor, a gente vai continuar embaixo do fio da espada do inimigo, sendo ferido diante dele. É assim. O pessoal muitas vezes pergunta como que um povo vai dominar aqueles povos que eram príncipes e princesas e povo tão avançado, que se encontrava na África na época, como que eles dominaram esse povo? E nós fomos feridos. E por a gente ferir nosso contrato com o Altíssimo, por a gente causar a ira do Altíssimo, o Altíssimo nos feriu. E assim o povo gentil, que era a cauda abaixo da gente, conseguiu nos dominar. Por isso que o judeu roubou nossa identidade. Por isso que viramos escravos do povo branco. Então tudo é explicado pela Bíblia. Então muitas vezes quando você não é ensinado essa verdade, você olha em confusão, a história não faz muito sentido, um gosto estranho. Mas quando você é Bíblia, você pensa, entendi. Então é por isso que isso é assim, e minha vida é assim. Então essa verdade da Bíblia não é simplesmente para você ficar com a gente, ser nosso amiguinho, fazer festinha em culto, não. Isso aqui para você melhorar a sua vida de verdade, para você honrar ao Altíssimo, mas honrar a si mesmo. Fazer valer para si mesmo. Você só tem a ganhar ouvindo o Senhor e sabendo a sua verdade, e assumindo a sua verdadeira identidade como israelita. Então, é histórico que nós fomos assassinados das piores maneiras. Durante a escravidão, durante o tempo da conquista, da expansão do novo mundo. Fomos assassinados, seja com eles espalhando doenças, seja com facas, com armas. Então, a nossa história recente é uma história de sangue, é uma história de a gente pagar pelos nossos pecados. E não foi um pagamento pequeno. Mas está chegando a hora da gente reclamar, da gente voltar para o nosso lugar. Para aquele que tratou a gente sem misericórdia, ele foi além do que foi posto em nós. O opressor ele fez mais, ele foi muito mais violento do que era o nosso. Porque antigamente servidão, a servidão era no mundo antigamente era só era servidão, simplesmente você é o povo que trabalha para outro. Tem servidão na Grécia, tem servidão na Roma, mas nenhuma foi tão sangrenta, tão desumana quanto a nossa foi. Agora vamos para a última escritura. Por favor, oficial Ban, se pudermos ir para o livro de Levíticos, capítulo 26, versículo 22.
Sim. Isso é o livro de Levítico, capítulo 26. Desculpa. 26, versículo 22. Eu também enviarei animais selvagens entre vós, os quais vos roubarão de vossos filhos, e destruirão o vosso gado, e vos reduzirão em número, e os vossos altos caminhos serão desolados. Então, o homem branco, ele ama dizer que o indígena é o povo selvagem, não civilizado. Ele ama dizer isso, mas ele é o selvagem. Quem mais rouba vossos filhos? Não é segredo que na escravidão o filho foi separado da mãe, as famílias foram separadas. Mas você tem um exemplo de hoje em dia, Donald Trump, pegando os filhos dos imigrantes mexicanos ou de outros países, colocando em jaulas e separando os seus pais. Então nós só a gente tem um exemplo da escravidão, que é até recente ainda. Quem é Israel, de quem é o opressor, como a gente tem de agora, de um ano atrás, começou um ano atrás, 2 anos atrás, até agora. Então nós temos exemplos claros até hoje, que as maldições ainda estão sobre a gente, que ainda sofremos com essas mesmas coisas que estão na Bíblia. As mesmas coisas. Destruirão o vosso gado. Não é segredo também que a gente perdeu nossa terra, que nós fomos atacados e que só quem pode ter terra é quem o sistema deixa você ter. Quem só pode ter gado quem o sistema deixa ter. E nós fomos reduzidos no número. Os indígenas são 10%. Nós somos assassinados a todo dia. O próprio Kanye West falou nesses dias que nos últimos 50 anos, acho que 22 milhões foram abortados porque essa cultura do aborto foi imposta na gente. Então todas essas maldições, todas essas profecias apontam a mesma coisa. Que nós somos Israel. Você negro, latino, indígena, você é Israel. Se você se encontra na Colômbia, ao Paraguai, com a terra com ferro, com óleo, você é israelita da tribo de Asser. Então toda essa verdade para mostrar que você é Israel, não é só para carregar o nome, mas é para você mudar o seu estilo de vida e carregar a vontade do Senhor, seja para como você for. Mais uma coisa, oficial Aban? Sim. As maldições são o sinal principal, nós somos os israelitas. Dá-me a Deuteronômio, capítulo 28, versículo 46. Câncer. 46? Sim. Esse é o livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 46. E elas estarão sobre ti como um sinal e um prodígio, e sobre a tua semente para sempre. Entende? Somos mandados para onde formos. Quando estamos no campo, como escravos. Ou quando nos mudamos para a cidade e foram assassinados pela polícia. Entende? Versículo 15. No mesmo capítulo. Cansa. Mas acontecerá que, se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, para cuidares de cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que te ordeno neste dia, sobre ti virão todas essas maldições e te alcançarão. Continua lendo, versículo 16. Câncer. Maldito serás tu na cidade e maldito serás tu no campo. Entende? Foram assassinados no campo e foram assassinados na cidade. Né? Entende? Certo. Nós seríamos jogados nas prisões às milhares. Isso é o livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 23. Leia o versículo 23. Câncer. Versículo 23.
E os teus céus, que estão sobre a tua cabeça, serão de bronze, e a terra que está debaixo de ti será de ferro. Entende? Certo. Os prisões, como se diz made of? São feitas. São feitas com bronze e ferro, sim? Certo. Bronze e ferro. Não seremos jogados nas prisões aos milhares. Isso é na Bíblia. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 23. E outras coisas. Como podemos consertar essas coisas? Dá-me Oséias, capítulo 6, versículo 1. Como se diz a last scripture? Última escritura. Última escritura. Irmãos e irmãs, lê. Capítulo 6, senhor? Sim, capítulo 6, primeiro versículo. Por favor. Primeiro, first one? Sim, first verse. Ok. Esse é o livro de Oséias, capítulo 6, versículo 1. Vinde e voltemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos curará, feriu e nos atará. Sim? Ok? Entende? Calma. Devemos parar de fumar, parar de ser prostitutas, devemos deixar a igreja cristã, a igreja católica. A igreja cristã é a igreja católica, é as casas de Satã. Entende? As casas de abusadoras de crianças. Das crianças. Entende? As casas a casa de estupro, entende? A igreja cristã, a igreja católica, não. Mas, entrar na ESUPK. ESUPK, em português, significa a Escola Unida de Conhecimento Prático Universal. A casa de verdade. E o Senhor nos curará. Estamos como Carlos Brasileiro, somos o ESUPK. ESUPK significa a Escola Unida de Conhecimento Prático Universal. Somos uma organização iniciada em 1969 para ensinar a verdade sobre negros latinos e os índios nativos. Então, colocados brasileiros, então colocados venezuelanos, colombianos, peruanos, chileanos, são os israelitas. Então. Se você tem um pai que é negro ou nativo, você é uma israelita. Você entende? Ok? Isso é tudo. Isso é tudo. Essa aula, essa escola é Bija. Por entrar com os brasileiros. E brasileiras também. As mulheres e os homens. Necessitamos mudança. Necessitamos mudar. Necessitamos guardar os mandamentos, as leis e os estatutos da Bíblia. Isso é tudo. Obrigado, irmãos e irmãs. E muito obrigado, oficial Pigaial. O oficial Pigaial é o homem mais importante na América do Sul. Na América do Sul. Entende? Muito obrigado. O oficial Pigaial é um servo de Cristo. De verdade de Cristo. Um homem negro. De acordo com a Bíblia. Tomara, irmão. No bar, senhor. Shalom.